Muito boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a reverência, toda a adoração. Nós estamos aqui iniciando na sua rádio amormaior.net.br, um programa realmente que nos enche de alegria, que é a Escola Bíblica em Ação, né? Aqui quem está falando é o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape Indaiatuba. Já peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhar a mensagem, amém? Nós temos os nossos programas gravados, né, no YouTube. Eu peço que você assista, ouça e compartilhe. É a palavra viva do Senhor, amém, amados? Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui no sábado, dia 22, para estudar, para aprender mais do Evangelho, para nós nos aprofundarmos no ensino e sermos ministrados, logicamente, pelo Espírito Santo. Eu peço que também você compartilhe, divulgue o link da rádio, é o www.amormaior.net.br, do nosso querido irmão Jairo. Amém? Bom, nós iniciamos sempre com o nosso devocional, né, para a honra e glória do Senhor, para entender também, né, já para colocar esse momento nas mãos do Senhor. Eu sempre peço, né, para que você tenha a Bíblia às mãos aí, e nós vamos para a primeira carta de João, no capítulo 2. Eu peço que você abra 1 João 2,17. 1 João, capítulo 2, 17. Que diz: Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, o mundo aqui, não é? O mundo aqui representa o quê? Aqueles, né, que ainda não receberam Jesus Cristo, não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é? Ora, o mundo passa, né? Todos aqueles, não é, que não acreditam, que não entregaram, que não entregarão a vida a Jesus, passarão, bem como que os seus desejos, as suas concupiscências, os seus pecados, enfim, tudo vai passar. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida, aquele que reconhece que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Redentor, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, esse que entregou e que reconhece que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está, e que entendendo e verbalizando, e de todo o coração entregando a sua vida a Jesus, o Cristo, esse que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Permaneceremos para sempre ao lado do Pai. Amém ou não? Hoje vivos e logo, logo na glória. Então, essa mensagem que está na primeira carta de João, ela é clara. Aqueles que morrerem em Cristo Jesus, aqueles que fizerem a vontade de Jesus, aqueles que estiverem reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, viveremos para sempre. Onde? Nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Amém? Então nós iniciamos esse programa, né? Nós começamos, na verdade, essa mensagem, esse devocional, essa meditação da palavra, né? Entregando a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai,
nesse momento para reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é um Deus que nos dá a salvação. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco nesse momento, Pai, descortinando a sua palavra, nos dando o entendimento através do seu Espírito Santo, Senhor. Que nós estejamos aqui por inteiro, que nós estejamos aqui entendendo mais a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Bendito seja o seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Muito bem. Muito bem. Hoje nós vamos tocar a 7ª trombeta. De todo jeito, tá certo? Não? Né? Nem se eu tiver que tocar aqui, nós vamos tocar. Mas foi necessário nós entendermos toda a preparação para que essa 7ª trombeta fosse tocada. Então eu convido você a capítulo 11 de Apocalipse. Entra lá, pessoal. Capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 12. É importante a gente ler a partir do verso 12, que diz o seguinte: E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vindo do céu, dizendo-lhes: Subam para cá. E subiram ao céu. Numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém? Continuando, verso 15 de Apocalipse 11. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e o que, igreja? Adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Puxa vida. Né? 7ª trombeta foi tocada. Bom, como a 7ª trombeta foi tocada, o juízo final, ele é o quê? Ele já é introduzido. Tá certo ou não? Observe o que o apóstolo João está ouvindo no verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, tocou a 7ª trombeta, e houve no céu o quê? O que houve no céu? Vozes fortes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Até então, você lendo e acompanhando, até então parecia que Satanás, que o demônio, que os seus anjos, eles estavam no controle da situação. Porém, é Jesus Cristo que reinará para todo sempre. Amados, isso precisa estar no seu coração. Isso precisa estar no meu coração.
não é? Mas nós temos, como falamos em 1 João 2,17, fazer a vontade do Senhor. Tá? Então não adianta nada eu reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador e não fazer a vontade dele. Andar errado, pecando, adulterando, bebendo, fazendo... Aí não adianta. Tá certo ou não? Não adianta. Né? Então quem faz a vontade do Pai, quem segue a sua palavra. Né? Somos pecadores? Somos, mas a gente precisa entender que nós estamos num processo de santificação. Porque essa chacoalhada aqui é para separar o joio do trigo. Tá certo ou não? Então a gente precisa entender isso, né? Então, é exatamente isso. Hoje parece que Satanás está deitando e rolando. Tá, conforme a vontade de Deus. Tá certo ou não? Mas quem está no controle, quem é? Jesus Cristo. Quem reinará para todo sempre com poder e glória é Jesus Cristo. Tá certo? Então isso precisa estar no nosso coração. Amém? E quando o juízo final chegar, nós temos o pleno conhecimento da vontade de Deus sendo cumprida. Tá certo ou não? Isso também é extremamente importante nós sabemos. Não é? Que quando Jesus Cristo voltar, não é? Quando o juízo final chegar, amados, a vontade de Deus. Nós precisamos ter esse pleno conhecimento que a vontade de Deus será cumprida. E ela é cumprida. Então, eu peço para você abrir Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vai lá comigo a partir do verso 30. Lucas 1:30. Olha lá. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria. Porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida. Tá percebendo, igreja? Você ficará. É a vontade de Deus. Entendendo? Então, Deus apareceu para ela e falou: viu, olha, o que você acha? Você topa? Tá tudo certo. Olha, vamos que... Não, tem nada disso. Não é? Então, o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, até o nome. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Jacó é Israel. E seu reinado não terá fim, né? Amém ou não? Nós como povo de Deus, nós como Israel. Tá certo ou não? Amém? Então, o plano de Deus, irmão, já está decretado. É isso e encerra o assunto. Dará. É a mesma coisa, eu peço a você que abra Daniel 7. Daniel 7, 14, que diz: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será o quê? Destruído. Novamente aqui. Foi dado para Jesus Cristo o domínio, a glória e o reino. Tudo para ele. Através do quê? Da obediência. Através do sangue. Através do corpo. Através de que, pela vontade do Pai, Jesus Cristo se tornou maldito para me salvar e te salvar. Não é o sacrifício vicário, né? Lembra? O que é vicário? Né? Ele substituiu, ele nos substituiu naquela cruz. Né? Então isso foi dado para que as pessoas de todos... Isso aqui é um item que a gente já conversou lá atrás, observem. Para que as pessoas de todos
todos os povos, nações e línguas o servissem. Então isso é um grande sinal de todo um processo escatológico do final dos tempos, que é o quê? Todas as línguas, está escrito aqui, todas as nações e todos os povos terão o quê? Acesso à palavra, acesso a Jesus Cristo. Então, redobra, triplica o id da igreja, o evangelismo, né? Triplica. Por quê? Porque nós somos responsáveis de conduzir o quê? A palavra de Deus. Tá certo? Não é? E aí, amados, estamos agora em Apocalipse 11:16. Vai lá comigo. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Tá certo? Então chegou o grande dia da ira de Deus, amados. Os santos estão em júbilo no céu. Tá certo? Por quê? Pastor, onde está escrito isso? Por quê? É por isso que eu comecei o estudo de hoje a partir do verso 12. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu dizendo: subam para cá. Então, como a gente viu, né, e estudou, né, e chegamos à conclusão pela palavra que as duas testemunhas é a igreja, então a igreja, veja bem, a igreja, e isso é simultâneo, tá certo, igreja? Né? Então a igreja sobe, a igreja é arrebatada, ela sobe, as duas testemunhas elas sobem, tá certo? Não é? Nós estaremos o quê? Essas vozes fortes aqui serão as nossas vozes que estão no verso 15, porque nós já estamos com quem? Com Jesus Cristo. E quando a gente sobe, né, o Espírito Santo, ele vem conosco, porque o Senhor Jesus é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Tá certo? Né? Então, imediatamente nós subimos, Deus, tá certo? O Espírito Santo, Jesus Cristo, estamos todos com eles. Né? Agora, nós seremos julgados? Não, nós não seremos julgados. Né? E os 16, e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Então, na verdade, amados, a igreja se prostra a Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É a igreja. É a igreja, né? Tá certo? Agora, o que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que é uma sequência, né? Tá certo ou não? É uma sequência, porque agora nós estamos o quê? Terminando, né? Nós estamos terminando com a 7ª trombeta. Né? Depois eu vou reforçar isso no final da aula. Então, o que acontece? A igreja sobe. Imediatamente que ela sobe, não é? Nós estaremos o quê? Dizendo, não é? Dando graças, não é? Nós estamos assumindo que Jesus Cristo, estamos vendo que Jesus Cristo vai o quê? Reinar para todo sempre. E as nações que ficam aqui? E a turma que está aqui? Na verdade, 18. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem o quê? Julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que o temem, né? O teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Tá certo ou não? Então, de novo,
subimos, né? Louvamos, adoramos, reconhecemos, né? Nós, a igreja, os santos, os que fazem realmente a vontade de Deus, nós receberemos o quê? O nosso galardão. Os ímpios, os destruidores serão o quê? Destruídos. Tá certo ou não? Então isso deve estar claro. A gente já falou isso nos outros capítulos, né? A gente no final vai dar mais uma reforçada. Então, subiu, louvou, adorou, reconheceu, tá certo? Receberemos o nosso galardão, o restante serão destruídos. Esse é o juízo final. 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Quer dizer, João aqui ele continua com a visão agora do que da arca da aliança, né? Se perdida, né? Porque ninguém mais a achou, agora ela é o quê? Ela é vista. Ela está onde? No reino de Deus, né? Porque a arca da aliança representa o quê? Deus, a presença de Deus. Então a arca da aliança e a presença de Deus é o símbolo da comunhão de quem? De Deus e o homem. Né? E para o ímpio, a arca é o quê? É o símbolo da ira de Deus. Mas para nós não. Para nós é o símbolo do quê? Da presença de Deus. Tá certo? Né? E esse símbolo da ira de Deus, que será totalmente revelado através de quê? Conforme nós vimos, através de relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e quê? E forte chuva. Tá certo? Então a sétima trombeta, quando ela é tocada, a igreja já subiu, né? Já falou, já cantou, já louvou, já reconheceu, está ganhando o galardão. Espírito Santo, Senhor da igreja, subiu, Jesus Cristo está com o Pai, estão todos longe do mundo, arrebatada com a sua igreja, aí chega o julgamento. Aí é a separação do joio do trigo eternamente. Tá certo? O trigo sobe e o joio fica. Fica já o quê? Sendo julgado. Tá certo ou não? Não é? Tá certo? Então isso é de extrema importância. Então aqui nós estamos reconhecendo que no final, né, deste capítulo nós temos o quê? O juízo final. Tá certo? Lembra que nós falamos lá no início que o livro de Apocalipse ele não é contínuo, ele é um livro que é dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Lembra disso? Os 7 candeeiros, os capítulos 1 a 3, né, os candeeiros, né, as 7 igrejas. Lembra disso? Né? Que ela acaba com Laodiceia, não é? Jesus batendo a porta. Depois os 7 selos, lembram disso? Os selos eles vão sendo abertos, né? Até chegar ao juízo final, até chegar a essa condenação, não é? Lembra disso? Então é importante nós termos o quê? Nós temos essa visão. É extremamente importante, né? Nós termos esse conhecimento e de que forma nós estamos o quê? Trabalhando e apresentando o quê? O livro de Apocalipse. Tá certo ou não? De novo, ele não é contínuo, né? Ele não é um livro contínuo. Tá certo? É por isso que nós falamos dos pilares da doutrina do Apocalipse. O primeiro pilar é Jesus voltará. Segundo, ressurreição dos mortos. Terceiro, o juízo final. E depois novos céus e novas terras.
novos céus e nova terra. Tá certo? Falamos também das características da segunda vinda de Cristo. Né? Será visível, pessoal, todo olho verá, audível, todos ouvirão, repentina, inesperada, inescapável. Vai acontecer. É a vontade de Deus, gloriosa, vitoriosa e poderosa, como nós acabamos o quê? De ver. Tá certo ou não? Nós acabamos de ver que será dessa forma. Então, né, amados, essas 7 trombetas, no sentido geral, se entende entre o quê? O período da primeira vinda de Jesus Cristo à segunda vinda de Jesus Cristo. Tá certo? Então, na verdade, hoje, com o tocar da 7ª trombeta, e está claro aqui, não é? Eu quero ler de novo o verso 18, porque isso tem que estar claro na nossa cabeça. Se não tiver, é difícil a gente entender Apocalipse. É difícil a gente entender que ele não é um livro progressivo, ele não é um livro contínuo, né? Então você veja, no final do capítulo 11, com o tocar, com o soar da 7ª trombeta, e com a igreja que sobe, automaticamente o verso 18, na verdade as nações se enfureceram. Não é? Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Tá claro isso? Galardão para os filhos de Deus, galardão para os santos, galardão para os filhos. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. O nome que está acima de todo nome é Jesus Cristo. Tanto pequeno, grande, não é? Aqui não é a alusão, não é a altura, não. Aqui é obras, né? E para destruíres os que destroem o quê? E destruírem o quê? Aqueles que destroem a terra. O que é isso aqui? É julgamento. É o julgamento final, tá certo? Senão o quê? Destruídos, lançados, não é? No lago de enxofre, de fogo, né? Aqui então é o quê? A inauguração do inferno, né? E aí sim abriu-se então o santuário de Deus para que se acha no céu. Olha que coisa linda. E foi vista a arca de sua aliança no seu santuário, né? Tá certo? Então ela reaparece nesse sentido, fala, olha, eis-me aqui, né? Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador e eu estou aqui e viveremos o quê? Para todo o sempre, né? Então, na verdade, Jesus Cristo que rege todas as coisas, né? Ele vai punir os perseguidores da igreja. A gente não pode se enganar nisso. Tá certo ou não? Né? E essa punição vai ser o quê? Física, espiritual. Isso está declarado já. Isso já tá escrito. E o sangue dos mártires é preciso aos olhos do Senhor, né? O sangue dos mártires é precioso aos olhos do Senhor, né? É por isso que há esse julgamento, e nós vimos isso, né? O sangue do inocente, ele clama pela justiça de Deus, né? Por isso que é importante nós falarmos, o sangue dos mártires é o que? Precioso aos olhos do Senhor, né? Não é só o sangue, não é só aqueles que são martirizados, né? E que foram, né, durante toda a Bíblia, que estão sendo hoje martirizados. As nossas orações, né, as orações de todos os santos, elas são ouvidas, irmão. A gente viu isso aqui. Elas sobem realmente como aroma suave, né?
E essas orações são colocadas no quê? Nas taças. A gente vai ver isso é uma coisa maravilhosa. E Deus vê as nossas lágrimas e o nosso sofrimento. Mas a vontade é dele, né? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, não é? Tá certo ou não? E o que a gente precisa entender, né? O que a gente precisa entender, amados, que, puxa vida, como é difícil isso algumas pessoas entenderem, né? Como é difícil as pessoas entenderem isso. Jesus, ele morreu para todos. Amém? Jesus Cristo morreu para todos. Ele morreu pelos judeus, pelos romanos, pelos gregos, pelos ímpios, né? Então, ele morreu para todos, né? É por isso, irmão, é por isso, minha irmã, é por isso, igreja, é por isso que você está, né, que você está nos ouvindo aqui. A gente precisa ter esse entendimento que essas trombetas, até a sexta trombeta, né, são chacoalhões que Deus dá na humanidade para que a humanidade o reconheça como Senhor e Salvador. Só que a gente sabe que não é a totalidade. Muitos deixarão, muitos ficarão pelo caminho. Por quê? Porque não querem. Tá certo ou não? Então, essas advertências das trombetas, não é? E você vai percebendo que mesmo assim a humanidade não se arrepende. Muito pelo contrário, coloca isso na culpa de quem? Na conta de Deus. Tá certo ou não? Né? Então, essa impenitência, arrogância, essa prepotência, o orgulho vai gerando o quê? E gerou o quê? Porque tudo isso já aconteceu, não é? Tá certo? Só está vindo a sequência de tudo que já aconteceu, já está sacramentado, né? Então, todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância gera o que? A ira de Deus no juízo final. Então, nada passa aos olhos de Jesus. Nada, né? Então, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter esse conhecimento. A gente precisa ter, amados, em nome de Jesus, essa certeza. Né? Que às vezes a gente vai fazendo algumas coisas que parece, não, isso aí tá tranquilo, isso aí, não, isso aí Deus não tá vendo. Não, isso aí não, isso aí tá tranquilo. Não, que é isso? E tá tudo errado. Por quê? Porque Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele está vendo todas as coisas. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele vê tudo. Então, na verdade, amados, esse conceito, ele tem que estar claro na minha cabeça e na tua cabeça. É por isso que ele pede, deixa que a justiça é minha. Eu farei justiça. Eu farei justiça pelos clamores, eu farei justiça pelas orações, eu farei justiça pelos sacrifícios, eu farei justiça pelo sangue dos inocentes, eu farei justiça, né? Então, o nosso Deus é um Deus de justiça. Só que ele dá o quê? Sempre. Ele dá a oportunidade. De quê, amados? De nós nos entregarmos, né? Tá certo ou não? Então, praticamente hoje, nós encerramos o quê? As sete trombetas. O tocar da sétima trombeta, né? Que ele se iniciou no capítulo 8 e foi até o 11, né? Então, essas 7 sessões, esses 7 livros, não é?
divididos do Apocalipse, de novo, ele não é sequencial. Né? Mas, em todo bloco, né? Por exemplo, agora, do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vimos o quê? A igreja habitada hoje por Jesus Cristo, a igreja perseguida, a igreja sendo vingada, protegida e vitoriosa, o conflito entre Jesus e o dragão, o juízo final, a igreja vitoriosa. Né? Então, o final aqui que nós vimos hoje é justamente isso. Chegou o juízo final, acabou a festa. A igreja vitoriosa e quem destruiu será destruído. Quem? Todos. Né? Desde lá, né, até agora. Desde o início até todos. Todos é todos. Né? Então, é essa, vamos falar assim, é esse conceito que eu quero que a gente termine essa aula. Tá certo? Por que que é importante? Porque a partir da semana que vem, nós estaremos o quê? Vendo um novo bloco de Apocalipse, que vai dos capítulos 12, 13 e 14, que é o quê? O levantar, né, o levantamento do quarteto do mal. Tá certo ou não? Porque a gente precisa entender isso, né? Quem é o quarteto do mal? O dragão, que é o diabo, a antiga serpente, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, que é o quê? O sistema mundano, lembra? Né? Que a gente sabe que Babilônia é o quê? Rebelião contra Deus. Então, nos próximos capítulos 12, 13 e 14, é isso que nós vamos ver. O levantar do quarteto do mal. Né? Tá certo ou não? Né? O que é o dragão? Né? O que é o anticristo? O que é o falso profeta? A Babilônia, que a gente já estudou, a gente teve uma aula muito boa, né? Da Babilônia, do que representa, mas aqui a gente vai encaixar novamente, né? A gente precisa se aprofundar. Amém? Depois vem as 7 taças da ira de Deus, os capítulos 15 e 16, né? Que aqui a gente vai ver que não vai haver mais a possibilidade de quê? De arrependimento. Tá certo ou não? Vai chegar uma hora que não dá mais. Né? Os capítulos 17 a 19 será a queda do quarteto do mal, só que da ordem inversa, né? Primeiro a Babilônia, enfim. Depois o falso profeta, anticristo e por último Satanás. E os capítulos 20 a 22 é a prisão de Satanás, juízo final, novos céus e novas terras. Percebe, não? Né? Então isso é importante. Né? Então toda essa sequência, né, de igreja habitada, de igreja perseguida, de igreja vingada, de igreja protegida, de igreja vitoriosa, conflito, Jesus Cristo e dragão, juízo final e a igreja vitoriosa, em todos esses blocos nós vamos ver. Tá bom? Isso é muito importante nesse estudo, amados. Amém? Então, a semana que vem, começamos o capítulo 12. Né? Capítulos 12, 13 e 14. Né? Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Bom, nós encerramos, não é, essa aula, né, que é uma aula realmente abençoada, né, eu louvo a Deus por esse espaço, né, nós hoje estamos exatamente, né, na metade de Apocalipse, né, já estudamos aí 11 capítulos, né, vamos entrar agora nesse bloco, né, a partir da semana que vem no capítulo 12, eu espero e vou te dar até um conselho, que você leia, né, leia o capítulo 12, 13 e 14, leia esse bloco, né, do levantar, né, do dragão, enfim, até para que você, né, realmente
você estudando e meditando, você tenha esse entendimento, tá bom? E é importante você fazer isso, né? Até para verificar se tudo aquilo que nós estamos falando realmente está conforme a palavra. Isso é muito importante. Tá bom? Eu louvo a Deus pela sua vida que vocês estão nos ouvindo aqui, tá bom? Nós vamos agora na sequência. Um louvor, né, maravilhoso, porque ele vive, né? Porque ele vive, e, enfim. E aí depois a gente volta, depois do louvor a gente volta, não é? Faz realmente sempre uma meditação em tudo que nós em tudo que nós ouvimos, em tudo que nós louvamos e adoramos. Eu sempre falo que isso é extremamente importante, nós saber o que estamos cantando, saber o que estamos louvando e como estamos adorando. Amém? E aí a gente vai na sequência, tá bom? Deus abençoe e fiquem agora com o louvor, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Não, porque ele vive, eu posso crer, porque vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
Oh, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh! Aleluia. Sabe, queridos, esse é um tempo de celebrar a Jesus Cristo. O pão, o vinho, mesa de comunhão. Sabe, se existe algo de errado dentro da sua casa, talvez com alguém da sua família, eu queria te desafiar agora, você pegar o seu telefone e ligar e pedir perdão, se reconciliar. Se existe alguma dificuldade dentro da sua casa com alguns dos seus filhos, com seu pai, qualquer outra coisa, é tempo de reconciliação. Porque o sangue de Jesus nos faz um corpo. E se essa pessoa que você estava talvez ferido, magoado, está dentro da sua casa, eu queria te convidar a você pegar uma bacia e uma toalha, ir até ela e lavar os pés dela, e renovar o seu voto de amor, de comunhão. Somos um em Cristo, uma família, porque Ele vive. Porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Não importa o seu passado, não importa o que fizeram com você, não importa o que o mundo fez, não importa qualquer coisa que o mundo tenha feito com você, ou o próprio diabo, ou qualquer feitiço que tenha lançado sobre a sua vida, não importa nada disso. Importa só uma coisa: Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Estamos celebrando a vida de Jesus. Você não está vendo nenhuma imagem aqui, você não está vendo nenhum Deus pendurado aqui de barro nem de madeira, porque nós cremos naquele que era, que é e que há de vir, que está aqui no nosso meio, que está aí com você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Deus é bom, nos dá essa oportunidade de meditarmos agora, não é? Na letra, nos louvores, nos cânticos. Eu praticamente todo programa eu falo, né? A importância de nós sabermos o que estamos
apresentando a Deus através dos nossos cânticos, da nossa boca, o que estamos apresentando a Deus, dos nossos louvores, da nossa adoração, né? E a Bíblia realmente existem os salmos, né, que são cânticos de adoração, né, maravilhosos, né? Muitos e muitos louvores, evidentemente, né, que as letras, né, são integrais ou parciais de todos os cânticos, né, de todos os salmos, né? E hoje, né, Deus nos leva porque Ele vive, né? Qual a razão de Jesus Cristo ressuscitar? Qual a razão? O ministério dos apóstolos, eles se iniciam depois do que? Da ressurreição. Porque quando Jesus Cristo é crucificado, quando Jesus Cristo morre, todos eles, puxa vida, ficaram acuados, preocupados, todos no cenáculo, todos no estuque, em cima das suas casas, em esconderijos, né? E todos escondidos, preocupados com os judeus, preocupados realmente com os romanos, né? Acabou, né? Mas, depois de 3 dias, ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, para que não houvesse nenhuma dúvida, 40 dias ficou. E depois, sim, ascendeu, mas vivo, Jesus Cristo é vivo. E ele, quando subiu, falou, não, eu vou trazer o quê? O Espírito Santo. Eu vou mandar o Espírito Santo. E através do Espírito Santo de Pentecostes é que a igreja de Cristo, o quê? Se inicia. Então, porque ele vive, né? Então, porque Jesus Cristo vivo está, eu posso crer no amanhã, no meu amanhã, no amanhã dos meus filhos, no amanhã da igreja, que nós estamos o quê? Protegidos, guardados. Teremos aflições? Sim. Poderemos ser martirizados? Sim. Mas a vida, como nós vimos, não se encerra aqui. Ela é para sempre. Amém? Então é esse sentido que nós temos que dar. Crer no amanhã. Temor não há. Pode ter medo? Tem. Angústia? Tem um monte de coisa, irmão. Nós somos humanos. Deus falou que nós teríamos aflições, então nós teremos aflições, temos aflições. Mas eu venci o mundo. Deus, então, através do seu Filho, não é? Ele já decretou, a vitória é aqueles que servem a Jesus Cristo. E aqueles que cumprem a vontade, aqueles cuja vida é do Senhor Jesus Cristo, não é? E o próprio louvor diz isso, a minha vida está o quê? Nas mãos do meu Jesus. O problema, amados, que eu e você, às vezes, nos esquecemos disso. A gente quer fazer pela nossa vontade, a gente quer fazer pelas nossas mãos, a gente quer fazer pela nossa força, e aí não vai, aí não bate. Por quê? Porque não é pela nossa força, não é pela nossa vontade. Não é, e às vezes a gente esquece até que nós estamos em quem? Na vida, nas mãos de Jesus Cristo. Tá certo ou não? É? Esquecemos. Totalmente. Né? Então esse louvor, né? E o louvor, ele é para isso, irmãos. Para que eu esteja adorando a Deus em espírito. Né? Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Né? Por quê? Porque eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito em adoração. Né? É onde o Espírito Santo me quebranta, te quebranta, é onde há essa comunicação real do meu espírito com o Espírito de Deus. Né? Então eu posso declarar, porque ele vive,
não é? Eu posso crer no amanhã, Senhor, eu creio no amanhã porque o Senhor vive, eu creio que o Senhor me ajude a não temer nenhuma situação, que o Senhor me ajude, mesmo que eu tenha aflição, as aflições, eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei, não me deixe, por favor, abalar a minha fé, né? Como a gente também, desculpa que eu sou repetitivo, mas né, o grande sinal da volta de Jesus é a iminente apostasia da igreja, não é do mundo, porque o mundo não conhece a Jesus, eu estou falando da igreja, aqueles que creem e virar as costas, isso já acontece na igreja, tá certo? Essa apostasia, né? Essa falta, né, esse abandono, né? Esse abandono, né, que muitas e muitas pessoas estão fazendo, né? Infelizmente. Oramos, né, por várias reconciliações, né? Então vários irmãos, pessoas vão o quê? Vão se afastando. Tá certo? Não é? Então, que o Espírito Santo do Senhor continue falando conosco, não é? Continue nos dando esse entendimento de que nós servimos um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Ele continue nos dando entendimento desse livro maravilhoso, fascinante, né? De difícil realmente compreensão, que é Apocalipse, né? Por isso que nós estamos usando essa linha, né? Porque realmente, se a gente, né, for separar muito aqui, aí o estudo ele fica muito mais difícil de ser compreendido, né? Mas eu sempre friso, né, que independentemente da linha ser seguida, os eventos, né, os pilares, como acabamos de falar, né, os pilares da igreja continuam o mesmo. Jesus vai voltar, isso é inegável, irmão. Ele vai voltar, mas na hora vem Jesus, vai haver o juízo final, quer a gente queira, quer a gente não queira, como a gente falou aqui, será inescapável, não tem como fugir, né? Tá certo? Depois, novos céus e nova terra, né? Tá certo ou não? Então esse é o grande resumo de hoje, né? Do estudo, o resumo de tudo aquilo que a gente louvou, de tudo aquilo que a gente adorou, mesmo da abertura, né? Então a gente entrega realmente essa aula, entrega realmente ao Espírito Santo que nos convence, que nos ensina, né, a ter realmente, amados, esse entendimento, esse conhecimento da palavra, que é viva, porque Cristo é vivo. Amém? Bom, amados, se você tem alguma pergunta através do WhatsApp, né, esse número aqui é meu, é pessoal, é 199 93052651, né, é o meu WhatsApp, né? Amados, se quiser fazer pergunta, faça pergunta. Se você tiver alguma crítica, faça crítica. Se você tiver sugestão, faça sugestão. Se você tiver algum pedido de oração, irmão, por favor, pode mandar. Pastor, você ora por mim? Oro. Você pode colocar no caderno de oração da igreja? Coloco. Se eu coloco, depois quem pediu é que tira. Tira no sentido de falar, pastor, aconteceu. Tá bom ou não? Né? Então, meu número tá aí, tá? 19 9 93052651, tá bom? A programação da igreja. Nós que estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Segunda-feira, às 19 horas, toda segunda às 19 horas, nós temos a nossa teologia. Nós estaremos, amados, segunda-feira, começando o terceiro módulo, né? Pastor, eu posso entrar no terceiro módulo? Pode. Depois a gente vai encaixando o primeiro e o segundo, tá bom? É por isso que os módulos são independentes.
tá bom? E nós vamos começar um assunto extremamente importante, né, que são as 7 dispensações. Existem igrejas que acreditam, outras que não, enfim. Mas o nosso objetivo realmente no curso de teologia é a gente se aprofundar, né, em vários assuntos. Amém? Todas as quartas-feiras nós temos os nossos cultos às 19h30. Primeira quarta-feira é o culto da família, uma grande oportunidade para nós e toda a nossa família estarmos juntos para orar, para clamar e para buscar o Senhor. Terceira quarta-feira, culto de cura e libertação, né? Tivemos na última quarta-feira, amém? Depois nós temos oração, temos intercessão, né? Nós ungimos, enfim, é um culto direcionado à cura e libertação. E as outras quartas-feiras nós temos o nosso culto de estudo e oração, mas sempre na quarta, às 19h30. Nós temos as nossas reuniões nos lares, né, quinzenalmente, né, toda primeira e terceira sexta-feira do mês, nós temos o nosso AME, grupos caseiros, né, as tribos, né, que é A de alimentar, M de mobilizar e E de edificar. Amém? Todo domingo, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, estaremos nesse domingo encerrando o tema Espírito Santo. A partir de maio, né, nós estaremos realmente emergindo aí na Bíblia, temas da Bíblia contemporâneos, tá certo? Vai ser um estudo extremamente, né, abençoado, né, trazer a Bíblia à atualidade, né? Domingo às 19 horas, culto de celebração, né? Sabendo aqui que o primeiro domingo de cada mês é o culto de ceia. Amém? É um privilégio, é uma honra, é uma satisfação, é uma alegria muito grande nós estarmos sempre juntos, né? Divulgando a palavra do Senhor, promulgando a palavra do Senhor, né? Nos colocando realmente na brecha para o ensino, né? Para daquilo que Jesus nos chama, ide, né? Ide, prega a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Na verdade, nós estamos sendo, graças a Deus, obedientes a Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Te agradecemos a essa oportunidade que, através do seu Espírito Santo, o Senhor nos dá para aprender mais de ti, para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Essa aula foi ministrada pelo Senhor, que a gente realmente frutifique em tudo que foi dito, que a gente tenha a certeza no nosso coração que o Senhor está no controle absoluto do mundo e das nossas vidas. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão nos acompanhe. Que nós tenhamos um final de sábado, o restante de sábado abençoado, um domingo abençoado. Em nome de Jesus eu oro para uma semana, para que Deus nos livre do mal e da aparência no mal. Em nome de Jesus. Grande beijo a todos e até sexta-feira que vem.